Oi gente, tudo bem? Dentro do meu projeto Quase 50 com Ali Lobo, surgiu uma dúvida que é: será que eu estou entrando na menopausa? Então, num bate-papo que eu tive com a doutora Natasha Machado, ginecologista, eu percebi que existem vários sintomas que sim, eu posso estar entrando. Então, o bate-papo de hoje será sobre isso. Bom, vamos tentar responder a Ali e todo mundo que acompanha a Ali nesse processo e nesse projeto Quase 50. Na verdade, todas as pacientes que entram em menopausa, elas têm sintomas muito exuberantes. E quem está entrando, quem está passando pelo processo que ainda não está efetivamente em menopausa, eu preciso lembrar duas coisas. Primeiro, existe risco de gravidez. Então, há um cuidado, ou só porque eu já comecei a sentir alguma coisa, ou só porque alguém me disse que eu tô velha, eu não engravido mais? Tem que ser pensado. Segundo, esses sintomas que eu comecei a sentir estão afetando a minha vida, estão afetando a minha qualidade de vida, então eu já posso tratar. Memória, sono, né? A gente começa a ter mais dificuldade para dormir. Eu preciso esperar 5, 10 anos para efetivamente entrar na menopausa e tratar? Ou eu já posso, à medida que eu percebo isso e que a gente dosa os hormônios e identifica que a causa realmente seja essa, já tratar e ter qualidade de vida. O que é o bom de tudo isso? Uma vez que eu identifiquei e que eu comecei a tratar, quando os sintomas ainda eram muito pequenos, eu vou passar sim pela menopausa sem perceber, sem necessariamente atrelar a ela um sofrimento, que é o que mais se fala hoje em dia na mídia. A gente lembra das nossas mães e avós, calorão, muito calorão. Isso eu ainda não sinto. Fogachos, ou mais conhecido como calorão, é o sintoma mais comum dessa fase, mas definitivamente não é o único. Quando as pacientes têm esse calor, normalmente ele é da cintura para cima, ele ocorre uma elevação da temperatura abrupta em até 4 graus e ela volta ao normal. Então a paciente refere: Natasha, um calor da cabeça, do pescoço para cima e depois uma sensação de frio. Se isso acontece uma vez ou outra, ok. Mas imagina acontecer 10, 15 vezes durante o dia, 10 vezes durante a noite. No outro dia, não há paciente que aguente. A gente tem uma perda na capacidade tanto de memória quanto na capacidade laboral. Então, indisposição nunca foi uma característica minha, né? Muito pelo contrário, eu sempre tive muita vontade de fazer muita coisa, tanto que eu tenho muitas amigas que falam: meu Deus, Ali, como é que tu pode fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Tanto que o meu trabalho, né, é assim, né? Eu trabalho à noite, vou em eventos, no outro dia de manhã cedo já estou na academia. E, gente, agora eu tenho percebido, né, de uns tempos para cá, que eu tô com indisposição, com cansaço. Se eu fico até mais tarde no evento, eu acabo matando a academia no outro dia, já fico mais cansada e isso tem me incomodado. Junto com essas alterações, começa a haver mudança de humor. Lembra adolescente que fica brava, chora, bate porta? Na menopausa a gente não pode fazer isso, ou pelo menos não deve. É comum as pacientes me dizerem: Natasha, eu não me reconheço, parece que eu tô louca, tem hora que eu tô brava, que eu tô chateada, daqui a pouco eu tô chorando. Não é louca, nem é santa, é menopáusica. Isso faz parte de um processo, tal qual na adolescência, e eu também posso tratar. Lá em casa, meus filhos falam assim: mãe, tu tá com Alzheimer? Não é possível. Eu sempre tive uma memória fantástica, tanto que na época que não tinha celular, agendas, que não tinha o número do celular, eu tinha o número de todo mundo na cabeça. E essa coisa dos meus filhos é engraçado, porque eles contam uma história para mim, falam, por exemplo, assim: mãe, final de semana eu tenho tal evento, tal aniversário. Ah, tá, beleza, ah, que legal, filho. Aí chega um dia antes do final de semana, eu falo: vamos esse final de semana com a mãe para Floripa? Não, mãe, eu tenho tal evento. Daí eu digo: por que tu não me falou antes? Mãe, eu te falei sim. E, gente, eu não consigo lembrar. Então a gente começa a ter dificuldade com a memória recente. A gente não vai esquecer das pessoas, a gente continua lembrando dos fatos que nos foi interessante. Mas aquele número de telefone, aquela palavra que está aqui na pontinha da língua, mas não sai,
a gente começa a perceber uma dificuldade na memória. Que, claro, junto com hábitos de atividade física e alimentação, porque sim, existem alguns suplementos nutricionais que, quando em deficiência, também atrapalham a memória, a gente consegue, com a reposição hormonal, voltar a se sentir útil, se sentir viva, se sentir ativa. E isso é o que a gente quer, independente de ser aos 50, 60, 70 e por que não aos 90? Quem me conhece, eu tenho meu segundo marido, a gente está há 10 anos juntos, a gente se ama loucamente, se dá muito bem, é muito amigo, companheiro, e eu tenho percebido que a minha libido diminuiu. E isso é uma coisa que incomoda muito, porque daí começam as dúvidas, né? Mas será que eu ainda amo? Aí ele vem, Ali, será que tu ainda me ama? O que está acontecendo? Eu falo, gente, eu não sei explicar. Eu olho para ti, eu te desejo, eu te amo, mas eu não tenho vontade de transar. E isso é uma coisa que eu acredito que incomoda muita mulher, né? Muita gente, e as pessoas não têm coragem de falar, né? Elas não têm coragem de chegar para o marido e dizer, né? Sinceramente, o que pode estar acontecendo, né? E quando eu conversei com a doutora Natasha e vi que isso poderia ser um sintoma da pré-menopausa, eu falei, opa, então eu tenho que descobrir, porque assim, ela me falou que dependendo dos meus exames, do que está acontecendo comigo, isso pode ser resolvido até em 15 dias, no máximo 2 meses. Então, por que a gente vai esperar resolver, né? Vai esperar não fazer nada para daí resolver um assunto tão importante que faz parte do relacionamento do casal. E falando nisso, eu acho interessante assim, porque hoje eu com 49, quase 50, eu não me sinto com essa idade. Sinceramente falando, eu sei que o meu corpo está envelhecendo, que eu estou com sintomas que eu não tinha, mas eu me sinto muito jovem, assim, de cabeça. Ou quando eu olho para uma pessoa mais velha, eu falo assim, não, mais velha não, da minha idade eu digo, não, mas eu não tenho essa idade, mas eu tenho, só que eu não me sinto, e isso é bom. Mesmo para mulheres magras, bonitas, saudáveis, ativas, é hormonal. Perde o interesse, fica mais difícil conseguir prazer. É um esforço maior para um lucro menor. E isso vai ter repercussão no relacionamento. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre fui magra e que eu nunca tive problema com peso. Eu sempre pude comer o que eu quisesse. Gente, de verdade, as pessoas não acreditavam. E aí meus parentes, as pessoas próximas, veem que isso é verdade e eles falam, não, só pode ser uma lombriga que ela tem, não é possível. Ou então, um dia isso ela vai... Tem uma cunhada que falava assim, um dia ela vai estourar, não é possível, porque o que ela come não é normal. Bem, sempre foi assim. Agora, de uns 2 anos para cá, ou 3, eu tenho percebido que não é mais assim. Se eu fico 2, 3 dias fazendo almoço e janta para a família, eu engordo sim, 2 quilos na balança fácil. Só que, claro, como a minha genética é boa, se eu fico me cuidando uma semana, 10 dias, volto para o meu normal, como um pouquinho, aí eu volto para o meu peso. Mas essa não era uma realidade antigamente. Na menopausa, não é o hormônio que vai engordar, né? As pessoas que não querem fazer reposição por medo de aumento de peso. É justamente a alteração do hormônio que provoca uma alteração no metabolismo e a gente percebe não só ali um aumento de peso, mas uma mudança na conformação corporal, uma mudança na estrutura física. Então a gente começa a perder cintura, começa a ganhar abdômen, começa a ficar com os braços um pouco mais largos, mais roliços, e a gente tem uma dificuldade em manter massa magra, em manter músculo. Ganha-se gordura num piscar de olhos, mas para conquistar músculo é difícil. Eu posso mudar isso? Posso, mas não vai ser só com hormônio. Preciso de hormônio, preciso de disciplina, cuidados alimentares e manter a atividade física. Para mim, a menopausa, ela não é um tabu. Se eu estiver com isso, se eu estiver na pré-menopausa e passando pela menopausa, para mim não vai ter problema nenhum. Eu sei que muitas mulheres, isso é um tabu, mas eu acredito, gente, que vocês não devam... Fica presa nisso, nesse termo, e achar que isso, eu tô ficando velha, o que o meu marido vai achar disso, o que as minhas amigas vão pensar. Não, é uma coisa natural que toda mulher passa, assim como na adolescência toda menina passa pelo começo, né, disso, da menstruação. Agora também, com essa idade, vai ser uma coisa natural. Por isso é tão importante a gente divulgar vídeos como esse, e você que está aí do outro lado, se for o teu caso, entender, ler, buscar mais informação. Mas se não for,
passar para aquela pessoa que você conhece. Existe um preconceito muito grande? Existe. A Ali é super descolada, fala bem, é segura de si. Mas no consultório o que a gente vê é as pessoas angustiadas quando recebem esse diagnóstico. E eu mesma, quando tive aos 41 anos, fiquei pensando, meu Deus, tão cedo? Como assim? Ela pode acontecer a partir dos 40 e em alguns casos precocemente até antes dos 40 anos. Isso não significa finitude, significa sim finitude reprodutiva e por isso que as mulheres a partir dos 35 já têm que começar a pensar em reserva ovariana, em congelamento de óvulos, em pelo menos discutir a fertilidade, porque a menopausa pode chegar mais cedo para algumas pacientes. Se chegou para você, não se sinta velha, não se sinta sem plano, sem motivação. Pelo contrário, vamos resolver para que a gente chegue no futuro muito mais plena do que de repente aos 40, vivendo mal, vivendo com dificuldade. É isso que eu quero para você, é isso que eu quero para a Ali Lobo, que chegue aos 50 melhor do que aos 40. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, que sim, é possível a gente passar por essa fase, que a gente vai passar e é possível passar bem. E isso que é o mais importante. Todo mundo vai passar pela menopausa, mas que a gente passe de uma maneira tranquila e consiga manter o casamento, consiga estar bem, que isso que é importante na vida de uma mulher.